Você já se perguntou como uma estátua que parece tocar o céu se tornou um dos maiores ícones do planeta? O Cristo Redentor, majestoso no alto do Corcovado, não é apenas uma figura religiosa. Ele é o reflexo da fé de um povo, do talento de engenheiros e artistas e da persistência de uma nação que ousou sonhar alto. O monumento é um dos maiores cartões postais do Brasil, mas a história por trás de sua criação é pouco conhecida. O que levou o Brasil, ainda em desenvolvimento, a se lançar em uma empreitada tão ousada? Quem foram os visionários por trás dessa obra monumental? Como superaram os desafios geográficos e técnicos da época? E por que, quase um século depois, ele continua tão relevante e inspirador? Prepare-se para mergulhar em uma narrativa fascinante, onde fé, arte, política e engenharia se entrelaçam para revelar todos os segredos do nascimento, construção, feitos e legado eterno do Cristo Redentor. A ideia de construir uma grande estátua religiosa no Brasil nasceu ainda no século XIX, quando o país era majoritariamente católico e a Igreja tinha forte influência nas decisões sociais e políticas. Após a proclamação da República, em 1889, iniciou-se um processo de secularização do Estado, o que causou certo receio por parte dos religiosos quanto à perda de espaço na sociedade. Em 1921, aproveitando as comemorações do centenário da independência do Brasil, o Círculo Católico do Rio de Janeiro lançou uma campanha para erguer uma estátua no alto do Morro do Corcovado, símbolo de fé e proteção à cidade. A proposta era construir um grande monumento religioso visível de qualquer ponto da cidade, uma maneira de reafirmar a presença da fé cristã na sociedade brasileira. O local escolhido não foi por acaso. O Corcovado, com seus 710 metros de altitude, já era uma atração natural pela vista panorâmica do rio e oferecia uma posição estratégica para que a imagem do Cristo fosse vista de longe. A ideia ganhou força com o apoio da Igreja e da população, que arrecadou fundos por meio de doações. Era o início de um dos projetos mais ousados da história do país. O engenheiro brasileiro Heitor da Silva Costa foi o responsável pelo projeto inicial. Sua primeira proposta mostrava um Cristo segurando uma cruz com uma mão e o globo terrestre com a outra. No entanto, essa versão foi considerada muito simbólica e pouco visualmente impactante. A alternativa que ganhou força foi a imagem de Cristo com os braços abertos, num gesto de acolhimento e proteção ao povo brasileiro. Essa nova proposta teve grande aceitação popular por seu simbolismo universal e pela simplicidade e força visual. Para transformar a ideia em realidade, Heitor da Silva Costa viajou à Europa em busca de apoio técnico e artístico. Foi na França que encontrou o escultor francês Paul Landowski, que se juntou ao projeto e esculpiu partes importantes da estátua. Além disso, o engenheiro francês Albert Caquot foi contratado para desenvolver a estrutura interna de concreto armado, que na época era uma inovação da engenharia. A obra começava a ganhar forma, não apenas como uma expressão artística, mas como um verdadeiro desafio técnico. A escultura seria feita em partes, com um núcleo de concreto e revestimento de pedra-sabão, escolhida por sua durabilidade e capacidade de resistir às intempéries. A construção no Corcovado foi um dos maiores desafios do projeto. A montanha era de difícil acesso, com encostas íngremes e clima instável. Para transportar os materiais até o topo, foi utilizado um trem já existente, inaugurado em 1884, que passou a ser adaptado para carregar cimento, ferro, andaimes e ferramentas. A construção começou oficialmente em 1926 e durou 5 anos, com dezenas de operários trabalhando diariamente em condições adversas. Muitos dos blocos de concreto foram moldados no sopé do Corcovado e levados até o topo em peças. A estrutura da estátua foi desenvolvida em camadas,
com um esqueleto de concreto armado coberto por milhões de pequenas pedras-sabão cortadas manualmente em forma de triângulos. Esse acabamento não só garantiu a beleza visual do monumento, mas também sua resistência ao clima tropical do Rio de Janeiro. Cada detalhe da construção foi pensado para durar séculos. O rosto do Cristo, por exemplo, foi moldado na França e trazido em partes. Os braços, que se estendem por 28 metros, exigiram uma engenharia precisa para suportar o peso e resistir aos ventos fortes. Apesar de todos os obstáculos, a obra seguiu firme e determinada. Em 12 de outubro de 1931, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, o Cristo Redentor foi oficialmente inaugurado em uma cerimônia emocionante. A data não foi escolhida por acaso, simbolizava a união da fé católica com a identidade nacional. Estiveram presentes autoridades, religiosos, engenheiros e milhares de fiéis que subiram o Corcovado para presenciar o momento histórico. Um dos destaques da cerimônia foi a tentativa de acionar a iluminação da estátua a partir de Roma, usando tecnologia de rádio desenvolvida por Guglielmo Marconi, o inventor do rádio. Embora a tentativa tenha falhado devido ao mau tempo, a iniciativa mostrou a grandiosidade do evento. O Cristo Redentor passou a representar não apenas a fé cristã, mas a capacidade do Brasil de realizar grandes obras. Com 30 metros de altura e mais 8 metros de pedestal, somando 38 metros de pura grandiosidade, a estátua rapidamente se tornou um símbolo nacional, sendo reconhecida internacionalmente. Em pouco tempo, o Cristo deixou de ser apenas um monumento religioso e se transformou em um emblema da identidade brasileira, sendo comparado a outros ícones mundiais, como a Estátua da Liberdade e a Torre Eiffel. Décadas após sua inauguração, o Cristo Redentor já havia se consolidado como um dos monumentos mais icônicos do planeta. Em 2007, foi eleito uma das novas 7 maravilhas do mundo moderno, ao lado de obras como o Coliseu de Roma e a Grande Muralha da China. A votação foi realizada pela Fundação New Seven Wonders e contou com mais de 100 milhões de votos ao redor do mundo. Além disso, em 2012, o Cristo passou a integrar o Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, dentro do conjunto paisagístico da cidade do Rio de Janeiro. A estátua também é palco de grandes celebrações religiosas e culturais. Em 2013, recebeu o Papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude. Já foi iluminada com as cores de diferentes países em momentos de solidariedade e apoio internacional. Recebe cerca de 2 milhões de visitantes todos os anos e é cenário frequente em filmes, novelas e produções internacionais. O Cristo Redentor virou marca registrada do Brasil no exterior, aparecendo em eventos esportivos como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Mais do que uma imagem, ele se tornou um símbolo de esperança, união e resiliência diante das adversidades do mundo moderno. Dentro da estátua existe uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida, inaugurada em 2006 para celebrar os 75 anos do monumento. Essa capela permite que missas e casamentos sejam celebrados no interior do pedestal, tornando o local ainda mais especial. A manutenção do Cristo exige um trabalho constante, com engenheiros e técnicos que sobem por escadas internas estreitas até o topo da cabeça para realizar reparos. A estátua é frequentemente atingida por raios, em média, de 3 a 5 vezes por ano. Um desses raios, em 2014, chegou a danificar o dedo da mão direita, que foi rapidamente restaurado. Outra curiosidade é que as pequenas pedras de revestimento da estátua foram coladas manualmente por mulheres que trabalhavam voluntariamente na época, e muitas delas escreveram seus nomes no verso das peças. O monumento também possui sensores que monitoram a vibração dos ventos e a movimentação estrutural, garantindo sua segurança.
Com o avanço da tecnologia, o Cristo foi escaneado em 3D, possibilitando sua reprodução virtual em diversos formatos. Mesmo com tanta modernidade ao redor, sua essência permanece intocada. Braços abertos, acolhendo todos os que o veem, independente de crença, nacionalidade ou origem. O Cristo Redentor é mais do que uma estátua. É a alma do povo brasileiro projetada no alto do Corcovado. Ele nasceu do desejo de unir fé e identidade nacional. Foi construído com suor, coragem e engenharia de ponta. Resistiu ao tempo e se reinventou diante do mundo. Ele não tem um fim como uma figura histórica comum, porque sua história continua sendo escrita a cada visita, a cada fotografia, a cada prece silenciosa feita diante de sua imagem. O Cristo não morre porque ele vive no coração de milhões, seja como símbolo religioso, artístico ou cultural. Enquanto os braços do Redentor continuarem abertos, haverá sempre espaço para o acolhimento, a esperança e a fé. Que sua silhueta, recortada contra o céu carioca, continue sendo um lembrete de que grandes sonhos são possíveis, mesmo quando parecem inalcançáveis. A história do Cristo Redentor é a prova viva de que, com união, propósito e perseverança, podemos transformar montanhas em milagres de concreto e espírito. E assim, o Cristo permanece, eterno, vigilante e imortal. Se essa história te impressionou, imagina o que vem por aí. Então, já se inscreve no canal agora, ativa o sininho e deixa o like para ajudar esse conteúdo a alcançar mais pessoas apaixonadas por história como você. E me diz aqui nos comentários, qual outro personagem épico você quer ver por aqui? Sua sugestão pode virar o próximo vídeo do canal.